Estamos aqui para falar de um tema que é uma curiosidade muito antiga minha e que eu esperava um momento mais adequado para falar sobre o assunto. É a relação do cristianismo com a astrologia. Isso é um mote. Para se falar desse assunto, é preciso ter um conhecimento geral bastante abrangente, especialmente pegando as áreas de filosofia, de astrologia provavelmente dita, e a história do cristianismo. Os três pontos para serem unidos são bastante problemáticos, e exigem conhecimentos especializados de cada área. É um tema que me parece atual. Nós temos que olhar com o olho do cirurgião, ou o olho de alguém que olha ao microscópio. Não se pode ter preconceito contra o conhecimento, ainda que a gente possa rejeitar o resultado desses conhecimentos. É isso que me levou a estudar o assunto. Antes de falar propriamente da relação cristianismo e astrologia, eu quero colocar algumas figuras para vocês aqui, para que a gente uniformize a linguagem que vai ser usada. Essa foto foi tirada nessa data que está aí em cima na TV. Por que eu coloquei essa foto? Em primeiro lugar, porque ela é uma foto muito bonita. Mas ela tem um motivo especial. A pessoa que tirou a foto, acho que foi o Gustavo, da vida, ele pegou a abóbada celeste desde o céu de Brasília, durante o dia. Ficou especialmente bonita. E como homenagem ao fotógrafo e aos brasileiros aqui presentes, eu resolvi botar para vocês. Mas qual é o tema que essa foto nos remete? Essas fotos nos remetem ao espanto do homem diante do céu, e sobretudo diante do céu estrelado. Eu convido vocês a imaginar os primórdios da astrologia. Imaginem vocês a Mesopotâmia, com aquele clima que a gente pode ter uma ideia aproximada naquele filme Lawrence da Arábia, do David Lynch, que é um filme muito, muito belo, um clássico do cinema, mas ele é sobretudo interessante porque ele mostra muitas cenas do céu sem nenhuma nuvem, sem nada, e com sua abóbada inteiramente despida aos olhos daqueles que podem ver. Isso aconteceu onde a humanidade residiu. Em qualquer cultura, a gente tem esse espanto e a gente tem, ao mesmo tempo, aquela coisa que o Ortega nos ensinou, e que é a busca da técnica para ajudar o homem a sobreviver. A primeira coisa que a gente tem que olhar quando vê as dimensões astronômicas desde a Terra é que o homem aprendeu rapidamente o significado dos ciclos, o significado do clima, o significado das estações do ano, e isso é essencial, porque não dá para a gente esquecer quais eram as condições de vida de 3.000 anos antes de Cristo. As pessoas ficavam, praticamente não havia ainda uma agricultura tão desenvolvida, um pastoreio tão desenvolvido, e era preciso migrar. Basicamente, a gente pegar os povos dessa época, eram os pastores migrantes. E a migração exigia conhecimentos climáticos e exigia conhecimentos astronômicos. Por exemplo, como se mover na amplitude das terras ou dos mares, nós conhecíamos algo da navegação, sem ter referenciais para que se retornasse ao ponto de partida. Então, o céu foi a ferramenta descoberta através das estrelas fixas para que os homens pudessem fazer as suas viagens, vamos dizer assim, pela superfície da Terra. Não havia outra bússola disponível que não o céu. Isso foi uma descoberta. Mas outra coisa extremamente importante é prever as estações do ano. Se observou de maneira empírica, rapidamente, que havia o verão, o inverno, outono, primavera, e cada estação exige uma preparação para isso. A primavera, naturalmente, é mais dedicada à agricultura. O inverno precisa da proteção contra o frio. O calor precisa, enfim, ser enfrentado. Então, como prever as estações? Eles sabiam que eram cíclicas, mas como é que a gente vai medir isso? Como é que a gente vai
usar esse conhecimento como técnica. Eles fizeram isso. Todas as comunidades humanas tiveram que aprender a fazer isso, porque era uma condição de sobrevivência. É exatamente como fogo ou uma lança. Então, é essa dimensão técnica ou tecnológica que impôs ao homem buscar rapidamente o uso instrumental dos céus. Né? Isso está na raiz da própria astronomia e da astrologia. Então, esse espantamento diante dos céus levou a essa observação sistemática e levou a conclusões. As primeiras conclusões são os fundamentos da ciência astronômica, né? Que é as estrelas, o Sol, a Terra. Não vamos nos esquecer que até Copérnico acreditava-se piamente que a Terra era o centro do processo planetário e o céu em torno dela girava. É claro que a gente sabe que hoje era uma ilusão de ótica, mas na época não havia outra maneira de fazer. E ela foi extremamente útil para essa visão, digamos, instrumental que a gente viu. E além disso, a gente pode perceber que, ao observar a viagem dos astros por suas órbitas, aos seus olhos, aí eu estou falando de Lua, de Sol, Mercúrio, Vênus, e todos os demais planetas, foi possível começar a se fazer associações entre os fenômenos humanos ou políticos e os fenômenos estelares, ou os fenômenos astrológicos. Então, passou-se a observar que certas conjunções, ou um eclipse lunar, ou algum fato celeste muito importante, pudesse influenciar, ou estava, digamos assim, na linguagem do século XX, estava conectado com os acontecimentos do homem. Então você tinha uma conjunção, por exemplo, Júpiter-Marte dava certas previsões, às vezes alarmistas, e muitas vezes frequentemente essa manifestação celeste era acompanhada por uma manifestação social ou política. Então, é importante notar que o domínio do céu estrelado levou à percepção de que havia uma ordem no universo. A palavra ordem, em português, em grego, significa cosmo. Então, percebeu-se que há uma ordem, quer dizer, naquela multitude de fenômenos, de brilhos, de fluorescência, e etc., havia uma regularidade, uma imaginação criadora, uma força que ordenou tudo aquilo. E da mesma forma, teria ordenado os fenômenos humanos. Então, a ordem no céu equivalia à ordem da Terra, ou à ordem social e política. Então, por isso que a gente fala desses impérios cosmológicos da antiguidade, não é? Porque eles, de fato, viam essa analogia. Essa é uma palavra muito importante. Mas antes de aprofundar esse aspecto, eu quero aqui mostrar as demais figuras rapidamente para vocês, para que a gente olhe. Quero apresentar a vocês a estrutura de um mapa astral. A maior parte aqui tem maiores ou menores conhecimentos do que seja, mas não custa a gente ver algumas coisas importantes. Casualmente, o mapa que eu pus é o mapa da Marina Silva, aquela política que perdeu as eleições. Eu não pus ela como poderia de qualquer outra. Não me interessa aqui o tema natal dela, interessa a estrutura do mapa para vocês observarem, para quem nunca viu com atenção isso aqui. Então a gente vai ver que tem dois eixos, um eixo horizontal, onde tem AC, né? Aqui embaixo, no lado oposto, seria o descendente, DC. Onde está AC, o ascendente, claro, é o ascendente. E o DC é o descendente. São os dois polos opostos que dividem o mapa horizontalmente. Na vertical, a gente tem a casa 10, o meio do céu, e a casa 4, o fundo do céu. Os dois pontos, esses 4 pontos, os 4 pontos cardeais, são muito importantes.
Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês é a forma de expressão do mapa. Ele é mostrado como um círculo. Por que um círculo? O céu não é um círculo. Funciona mais como um plano do que um círculo. Mas por que a expressão do mapa ela adquiriu esse formato do círculo? Porque o círculo é a figura geométrica da perfeição. A figura geométrica que nos diz que não tem princípio e não tem fim, algo de eterno nele. Então, essa é a razão por ser uma circunferência, uma razão muito forte. Essa simbólica é muito importante. Então, a gente já viu a divisão dos dois eixos, que dá os 4 pontos importantes do mapa, e nós temos o que mais aí? A partir do ascendente, só lembrando, a palavra horóscopo vem do grego que significa ascendente. Essa expressão está cunhada desde o século III a.C. E ela foi uma coisa extremamente, uma descoberta importante, que foi feita inclusive no Egito já, a descoberta das casas astrológicas, o ascendente é a primeira casa, né? Foi feito no século III a.C. e a estrutura geral e a maneira de manejar a coisa praticamente se manteve igual. Além das casas, a gente tem os próprios signos, que são expressões fixas das casas, né? O horóscopo natural tem o seu ascendente no 1º grau de Áries. E, portanto, o próprio signo de Áries é a casa 1. E nós temos também, como simbologia associada aí, os planetas que estão representados pelas figuras que estão aí. Então, basicamente, esse é um conjunto de símbolos do mapa. Ao lado, vocês têm aí a tabela dos aspectos astrológicos. O que são aspectos astrológicos? A gente sabe o que está dizendo. São as angulações dos planetas no momento do nascimento de qualquer ser. Então, nós temos aí, por exemplo, o trígono, a quadratura, a conjunção, que são as mais importantes. Você tem o quicúncio, você tem os sextios, você tem os centíos, você tem vários aspectos maiores e menores. Eu até coloquei uma tabelinha aqui para que vocês visualizassem. Ficou mais para trás, mas vale a pena aqui. Então a gente tem a tabela dos aspectos astrológicos. A conjunção que é até 5 graus, de 0 a 5 graus, para mais ou para menos. Você tem aí o semicêstio, não estou conseguindo enxergar aqui, mas aqui talvez não. O semicêstio é 30 graus, a sesta quadratura 45 graus, o sexto 60 graus, a quadratura 90 graus, o trígono 120 graus, o quincúncio 150 graus e a oposição 180 graus. Então veja que tudo aí nos remete às técnicas matemáticas e as técnicas da geometria, provavelmente aqui. São ângulos que formam figuras. Muito bem. Só queria apresentar para vocês isso, vou voltar aqui um pouco para falar desse assunto aqui, que são os signos e os planetas. Cada signo, isso é outra simbólica importante, ele tem um planeta regente. Então nós temos aí Áries regido por Marte, Touro regido por Vênus, Gêmeos regido por Mercúrio, Câncer por Lua, Leão por Sol, Virgem por Mercúrio, Libra por Vênus, Escorpião tem dupla regência, usando as novas descobertas, que é Plutão e Marte, que era o regente antigo dele, Sagitário Júpiter, Capricórnio Saturno, Aquário Urano corrigido por Saturno, e Peixes Netuno corrigido por Júpiter. Então é outra simbologia importante que está associada ao mapa, e quando se fala em mapa astral, necessariamente tem que se falar de planetas. Essa figura que eu botei agora aí é a expressão da eclíptica. Eu quero falar rapidamente, nós aqui não vamos fazer cálculo de mapa, porque é um negócio complexo que envolve toda uma metodologia que exige um preparo anterior muito grande. E hoje em dia ficou meio ocioso porque qualquer softwarezinho de esquina consegue fazer os cálculos com precisão. Portanto, ninguém precisa aprender a fazer conta para ter um mapa astral bem feito, vamos dizer assim.
Agora, é preciso entender como é que é feito aquele mapa astral. Toda coisa começa com a órbita da Terra e a eclíptica é uma linha imaginária que percorre a órbita do Sol. Então a gente tem que... A observação das constelações passa a ser pela angulação da eclíptica vista desde a Terra. Então a cada momento você pode ter um ascendente diferente, a cada 2 horas muda o ascendente, e ao longo do dia esse ciclo é completado. Então a eclíptica é a base, digamos assim, lógica para a construção do mapa astrológico. Então precisa compreender ela vista de forma alegórica, com signos, é isso aí. Então a cada angulação você vai ter uma constelação que aponta. Muito bem. Pronto, para finalizar essa parte introdutória, eu queria falar um pouco das órbitas dos planetas. Cada planeta tem um ciclo, e aí estão as diferentes, vamos dizer assim, rotações que esse fenômeno natural nos dá. Então o Sol, a gente sabe, é um ano, né? Em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol, diríamos hoje, mas na época lá o Sol giraria em torno da Terra. E nós temos Mercúrio com 88 dias, Vênus com 225 dias, a Terra, já dissemos aí um ano, né? A Lua é a cada 28 dias. Lembrem-se vocês que os antigos faziam calendários lunares, que era por quê? Porque a Lua é, depois do Sol, o astro mais brilhante do céu. E o ciclo é muito rápido, e sua observação é muito mais simples. Então, rapidamente, os antigos conseguiram construir calendários lunares, que não são tão precisos como os calendários solares que temos hoje, mas que funcionavam para eles. Eles faziam as previsões de estações e tudo a partir dessas observações. Né? Aí nós temos Marte com aproximadamente 680 dias. Nós temos Júpiter com 12 anos, né? Basicamente. Saturno com 29 anos. Urano com 84 anos. Netuno com 165 anos. E Plutão com 248 anos. Toda a simbólica da astrologia prevê aí, então, essas diversas órbitas. E a gente vê que tem claramente 2 conjuntos de planetas, os chamados planetas interiores, que vão até Saturno, que é a astrologia tradicional, e os planetas chamados exteriores, que são os que foram descobertos a partir do século XVIII, que é Urano, Netuno e Plutão. Muito bem. Eu acho que o que eu queria apresentar nessas figuras já esgotei. Então vamos avançar um pouco. Bem, eu já tinha falado para vocês dessa relação entre a ordem, o cosmo, e a associação dessa ordem celeste com a ordem humana. Isso era muito importante. Sempre que havia algum tropeço, a astrologia começou como prática, também como um instrumento do poder, que era a previsão do futuro, ou a previsão das dificuldades astrológicas que poderiam ser expressas em fenômenos sociais. Era importante para o governante saber. A gente tem muitos exemplos de como essa simbologia penetrou no mundo. E para falar de cristianismo, nós temos que imaginar antes do cristianismo o que era a religião que dominava. Na verdade, a religião que dominou o Oriente é a mesma religião que domina hoje o mundo inteiro. Né? Porque, na verdade, o paganismo ou o politeísmo nunca morreu. Quem unicamente se insurgiu contra o paganismo e o politeísmo foi o judaísmo e a sua derivação histórica, que é o cristianismo. Então, o que você tem desde sempre é esse duelo entre o politeísmo e essa visão
panteísta, vamos dizer assim, das coisas, e a ideia do Deus único que instituiu pelos mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento: amarás teu Deus acima de tudo. Esse mandamento não permite nem a prática, nem o respeito ao politeísmo e às suas formas de expressão. Uma delas, a própria astrologia. Quer dizer, não dá para conciliar nem judaísmo, nem cristianismo com as ideias centrais da astrologia. Por outro lado, a gente vai ver que essas ideias casaram de maneira magnífica com a filosofia grega, especialmente a pré-socrática, e as filosofias materialistas que vieram depois, como o próprio estoicismo. A gente vai falar um pouco daqui a pouco, vai falar sobre esse assunto, porque é muito importante para nós compreender como essa coisa juntou um caldo cultural de tal força que moldou não só o Oriente como o Ocidente. Isso, basicamente, passou a ser a crença, ou a prática, ou a visão de mundo desde o milênio terceiro a.C. até o dia de hoje. O fenômeno do judaísmo e o fenômeno do cristianismo não impediram que essa religião se mantivesse. Não substituiu. Apenas substituiu onde, digamos assim, a visão cristã se manteve como a visão dominante. Mas mesmo no interior da Igreja Católica, em certas facções do judaísmo, a gente vai ver que essa visão politeísta se manteve. Vou dar um exemplo. No Barroco espanhol tem um autor que eu gosto muito, todo mundo já ouviu falar, chamado Calderón de la Barca. Calderón de la Barca escreveu vários livros, um deles é chamado O Grande Teatro do Mundo. E qual é a ideia fundamental? Ele era um sacerdote católico. A ideia fundamental é o seguinte, que a cada um competia viver de acordo com aquilo que estava escrito desde sempre, cumprir o seu papel. O papel de alguém que nasce para ser rei é ser rei. O papel de alguém que nasce para ser operário é operário. O papel de alguém que nasce para ser escritor é escritor, e por aí vai. Como se a vida fosse uma uniformidade do nascer ao morrer. Essa própria ideia do Calderón de la Barca vai influenciar fortemente autores como o Goethe na Alemanha, o Fausto, que é a obra básica da modernidade, e toda a filosofia que vem a posteriori. Isso é muito importante, essa filiação. A gente vai ver que as pessoas do cristianismo passaram a incorporar essa visão e essa linguagem. Por trás da ideia do Calderón de la Barca está a própria ideia da predestinação, que já estava presente na astrologia no milênio terceiro a.C. Toda a ideia, na hora que você descobre a regularidade dos astros, você descobre que é possível calcular a trajetória sempre para frente, prever como os astros vão se comportar. Como para trás, olha como foi no passado, porque a coisa é mais ou menos perene, não muda, vai chegar à conclusão que tudo está escrito. E o que é que vai nos ensinar o judaísmo e o cristianismo? Que nada está escrito. O que está escrito é a vontade de Deus, e não cabe ao homem prospectar o futuro. Eu vou me permitir aqui uma pequena leitura para vocês, porque ela é melhor do que qualquer outra coisa para expressar a ideia do que a Igreja Católica pensa sobre astrologia. São dois parágrafos muito curtinhos. Esse texto está no Catecismo da Igreja Católica. Esse livro foi publicado por os auspícios do Papa João Paulo II, e nos dá o mapa do caminho para quem quer ser católico. Então, o que é que nos diz aqui? Isso está no verbete 2115. Adivinhação e magia. Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência, no que tange ao futuro, e em abandonar toda curiosidade doentia a esse respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade.
Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recursos a Satanás e aos demônios, evocação aos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro, a consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de preságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médios escondem uma vontade de poder sobre o tempo. Que é um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Todas as práticas de magia e de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a saúde de alguém, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outra, ou quando recorre ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente prática de adivinhação ou de magia. Por isso a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. A palavra do Papa é o seguinte: a astrologia deve ser rejeitada. Aí você pode me perguntar, e por que eu estou aqui falando dela? Porque não dá para você colocar limite à investigação humana. O intelecto tem a obrigação de saber. Eu sei precisamente o que a Igreja Católica diz sobre a astrologia, mas eu precisava saber o que dizia a astrologia. É claro que os homens que escreveram o catecismo são os melhores, são os grandes teólogos. Mas isso não pode me eximir de buscar as minhas próprias respostas, ou como diz o Evangelho, aprender de tudo e usar do que lhe convém, ou provar de tudo e usar do que lhe convém. Essa é a ideia. Pois bem, mas vamos voltar aqui então a essa dualidade entre o cristianismo e a astrologia. A primeira coisa é o seguinte: a visão da astrologia é essa visão que associa o cosmos, ou seja, a ordem e o destino. Isso é muito importante porque é toda a razão de ser da própria astrologia. E o cristianismo vai falar em livre-arbítrio. Eu acabei de ler para vocês aqui. A ideia do livre-arbítrio é a ideia de que Deus não está pré-condicionado. Ele não tem essa história que está escrito desde a eternidade. O poder de Deus não tem limite. Então o futuro poderá ser exatamente aquilo que Deus quiser. Nem mais e nem menos. Então a ideia do livre-arbítrio é o próprio fundamento da liberdade humana. Pelo livre-arbítrio, o ser humano pode salvar-se ou pode danar-se. É uma escolha que ele vai sempre fazer. Então, essas duas visões elas não são conciliáveis. Ou tentar falar em uma astrologia cristã é uma coisa abominável. Não faz sentido falar isso. Ou você aceita o ensinamento dos profetas e de Cristo, ou você não aceita. Se você aceita, tem que aceitar o primeiro mandamento. É inescapável. Não só o primeiro mandamento. Os 10 mandamentos. Todos os mandamentos. Muito bem. Mas vamos voltar agora a falar um pouco de astrologia. Os astrólogos, especialmente aqueles que se consideram superiores, dividem a astrologia entre a vulgar e a superior. E qual seria essa distinção? A astrologia vulgar está ligada mais a uma superstição, a tentativa de prever o futuro, de controlar o futuro, basicamente com o intuito de escapar do destino. Certas coisas, as pessoas que praticam a astrologia vulgar ou que buscam se consultar com astrólogos vulgares, querem saber antes para ver se conseguem se desviar dos problemas, como se isso fosse possível.
E a astrologia superior, ela, embora use a mesma simbólica linguagem da chamada astrologia vulgar, ela se pretende ser psicológica. Quem deu um grande impulso para essa maneira de abordar foi o psicólogo suíço Carl Jung e seus discípulos. O Jung chegou a escrever um livro chamado Tipos Psicológicos, que basicamente é astrologia aplicada. E tentou, durante toda a sua vida, dar respeitabilidade acadêmica e científica às suas práticas astrológicas. É bem interessante saber isso, porque essa maneira de pensar influenciou fortemente os pensadores da segunda metade do século XX, especialmente da área de psicologia, mas não apenas. É uma coisa que está muito desenvolvida. Então, basicamente, a astrologia vulgar está vinculada a esse fatalismo, certo? A tentativa, ou melhor dizendo, a tentativa de escapar ao fatalismo, para ser mais exato. A prática não, a prática é para dizer como as coisas vão acontecer. Mas a consulta que as pessoas querem saber o que vai acontecer para eu poder espertamente me desviar dos problemas. Essa é a astrologia que todo mundo já viu. É praticada em feiras livres, no horóscopo de jornal, todos os improvisadores de todos os quadrantes da Terra. Todo mundo quer dizer para os outros que tem um instrumento para prever o futuro e fazer disso um negócio. Basicamente, esses astrólogos fizeram um negócio em cima da adivinhação ou da previsão. Em compensação, nós temos a astrologia psicológica. E aí vem uma coisa interessante, porque o Jung dizia que a humanidade, quando pratica a astrologia, ela não enxerga os planetas como tal, nem as constelações. Quando ela vê, por exemplo, Saturno, ela não vê Saturno no céu, ela vê Saturno dentro de si mesmo. Haveria aí, portanto, um elemento de projeção, a projeção psíquica. Então, e aí nos remete aos princípios fundamentais da astrologia. Qual é o princípio fundamental da astrologia? O princípio fundamental da astrologia é que está escrito na Tábula Esmeraldina, que é um dos documentos astrológicos mais importantes, ou esotéricos. O que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, há um elemento de analogia. Se eu tenho uma conjunção Marte-Plutão, isso corresponde a fenômenos nos horóscopos diversos, tanto nos horóscopos pessoais de cada um, como nos horóscopos políticos, ou seja, no coletivo, no mapa das expressões políticas. Então, é isso que dá a lógica, se quiser chamar assim, e a razão de ser da astrologia. É claro que esses fenômenos de analogia eles estão sendo experienciados desde que o mundo é mundo. Então, as práticas astrológicas elas foram se aperfeiçoando também pela observação empírica. Então, quando se fizeram certos atributos psicológicos de um homem de Áries, ou uma mulher de Touro, ou alguém de Gêmeos, então eles perceberam que haviam constantes que davam a essas pessoas certas características e também certos aspectos de destino. O Jung vai dizer que o destino é uma coisa que você cumpre de duas maneiras alternativas. Ou você cumpre de boa vontade, ou você cumpre de má vontade. Essa é a maneira irônica dele expressar, vai mostrar mais ou menos o seguinte: o que está escrito vale. A astrologia vale. E o Jung, que era um cara muito criativo, vai dizer que essa analogia é o que nós poderíamos chamar de fenômenos acausais, opostos aos fenômenos causais, que são o elemento da ciência empírica. Então nós temos a relação de causa e efeito. Aqui não há relação de causa e efeito entre uma conjunção planetária e um fato político ou um fato pessoal. Há uma relação acausal, há uma coincidência significativa. E o Jung cunhou uma expressão que ficou hoje consolidada, que é a expressão sincronicidade. As coisas acontecem assim, em cima e assim embaixo. E não há uma relação de causa e efeito. Então é inútil procurar energias, forças, ou alguma coisa que emane dos planetas para determinar os fatos humanos ou os fatos políticos, que são humanos também.
O certo é dizer que há um fenômeno acausal e é um fenômeno da sincronicidade. Claro? Eu já falei da Igreja Católica. Agora eu quero falar um pouco da história do pensamento da Igreja. Eu quero falar um pouco da filosofia grega aqui. Eu já disse que a origem de tudo foi na Babilônia. Basicamente, o Império Assírio, o Império Babilônico, a grande tradição do pensamento teológico começou com a descoberta, inclusive com a inscrição da primeira escrita que o homem conheceu, que foi a escrita cuneiforme. E foi descoberta a biblioteca completa do rei Assurbanipal. Tem mais de 4.000 tabuetas que foram traduzidas. E vai se ver que toda a expressão religiosa e política do império dele, portanto da região, era uma expressão astrológica. Isso dominou e isso se espalhou. Chegou ao Egito. No século V, o Egito separou as casas astrológicas e depois, com a influência da Grécia, nós vamos ter... Não dá para separar de uma maneira forte o que foi babilônico e o que foi egípcio. A gente pode dizer quais foram a contribuição dos egípcios. Uma delas foi essa divisão do céu em casas. Né? Mas a gente pode dizer que os egípcios basicamente copiaram a essência da cosmologia da Babilônia, que é a essência astrológica. E qual foi a contribuição da Grécia? A contribuição da Grécia foi total. Primeiro, ela que divulgou por todo o Império Grego, o Império Alexandrino, né? Magno dominou o mundo e levou esses conhecimentos. E a primeira coisa que os gregos fizeram foi fazer a junção entre a astrologia e os cultos de mistérios gregos. Quais eram os cultos de mistério? Os cultos mitraicos, os cultos de Orfeu, né? E os cultos dionisíacos. E também os pitagóricos. A primeira coisa que os pitagóricos foi inserir na astrologia é o significado dos números. Quais eram os números essenciais para os pitagóricos? 1, 2, 3 e 4. Então, o número essencial, vamos ver que todos os aspectos astrológicos que eu mostrei para vocês, eles podem ser divididos em 3 campos. Os favoráveis, os desfavoráveis e aqueles que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. São as conjunções. Quais são os aspectos favoráveis, segundo os pitagóricos, que ficou consolidado na astrologia? Foram os aspectos chamados harmônicos, ou aquilo que é divisível pelo número 3. Então, um ângulo de 90 graus o que é? 360 dividido por 4. Quanto é que dá? 90 graus. Então, é uma quadratura. É um ângulo desfavorável. Um ângulo de 120 graus é a bóveda celeste 360 dividido por 3, que dá 120 graus. Então, a percepção era que as quadraturas, os trígonos, que é a linguagem que eles usam, as conjunções, as oposições, a oposição é 180 graus, é divisível por 2. Então, o que é dividido por 2 é desfavorável, por 4 é desfavorável. O que é dividido por 3 é favorável, o que é dividido por 6 é favorável, e por aí vai. Tá certo? Então, isso é influência direta dos pitagóricos na astrologia. Mas na época dos pitagóricos vem também a física grega, que foi incorporada diretamente ao mapa astral. Qual é a física atômica que sobreviveu desde então, desde o século III, desde o século IV, na verdade, antes de Cristo, até o começo do século XIX? Era a física de Demócrito, depois expressa na versão do Empédocles, a física dos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Esses 4 elementos dizia para todo mundo que pesquisava, os cientistas, eles aceitavam isso como uma verdade. Esses eram os pilares do pensamento. Então a gente tem aí que
essa ideia dos elementos é transposta diretamente para o elemento astrológico. E ela é expressa na ideia dos 4 elementos. Então, são diretamente vinculados a isso, que no livro do Jung, os tipos psicológicos, são os 4 tipos psicológicos. Então, vejam vocês que não dá para separar as coisas. O conhecimento vem no conjunto. Um terceiro ponto que os gregos influenciaram na astrologia foi a ideia da ética, especialmente a ética do estoicismo. Qual é a ética do estoicismo? É aquela ética da ataraxia, que é a palavra grega para que você não pode fazer nada contra aquilo que lhe acontece. Você simplesmente aceita o que vem. Tá certo? Que essa ideia fatalista do que está escrito em cima vai acontecer aqui embaixo. E a coisa mais sábia para um ser humano é aceitar o destino como ele é. Isso é a ética estoica que está esparramada, inclusive, no mundo inteiro hoje. O estoicismo virou, vamos dizer assim, uma expressão cultural muito forte, inclusive nos tempos modernos. Aí a gente tem que a astrologia ficou basicamente a mesma, desde então até que apareceu Nicolau Copérnico. Copérnico fez aquela descoberta lá, a tal da Revolução Copernicana, né, que é a ideia de que a Terra não gira, o Sol não gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. E depois, logo na sequência, a gente tem que Kepler vai definir que as rotas dos planetas não são circulares, mas elas são elípticas. Isso é uma descoberta importante porque quebra o paradigma da astrologia tradicional. E depois a gente tem a descoberta dos planetas exteriores que eu citei aqui, basicamente os 3 que são os mais considerados. Tem outros que alguns astrólogos estão levando em conta, como Quiron, por exemplo, mas eu não vou levar em conta aqui porque essa conversa é basicamente introdutória. Esses planetas, Urano, Netuno e Plutão, eles são muito interessantes porque quem os descobriu não eram astrólogos, eram cientistas. E que deram um nome assim de maneira aleatória para eles. Basicamente tinha um nome disponível e nominaram. Mas isso caiu como uma luva dentro da astrologia, por quê? Porque a expressão desses planetas é uma expressão muito associada a essa mitologia antiga. Plutão, de Urano e de Netuno. E a própria escolha dos nomes foi aceita pelos astrólogos como algo bastante significativo, algo de sincronicidade. Um evento da causal também. Né? Então nós temos que essa descoberta impactou fortemente e modificou a astrologia. Mas não modificou essencialmente, ela apenas agrandou, acrescentou. A precisão das órbitas, etc, etc, isso só não tirou o elemento importante da astrologia. E por que não tirou? Porque, na verdade, a astrologia, desde a sua fundação, o céu astrológico nunca foi um espelho do céu astronômico. O que eu quero dizer com isso? As 12 constelações que se colocam no céu, elas nunca foram vistas em conjunto no céu. Aquilo foi um processo de tijolo por tijolo, descoberta sistemática, e foi, basicamente, confirma a ideia do Jung com um sistema de projeção psíquica. E ao fazer isso, a gente tem que a desconexão entre o fenômeno astrológico e o fenômeno astronômico, ela acontece basicamente desde a origem do terceiro milênio antes de Cristo. Nunca foi coincidente. Aí alguém pode perguntar, mas esse negócio funciona? Funciona. Por exemplo, vocês todos devem estar acompanhando esse fato aí da execução do brasileiro na Indonésia. Né? Eu não conheço o mapa do sujeito, mas tem um dado que a imprensa nos trouxe. Diz que o cara tem 42 anos, quando foi tornado prisioneiro, quando foi pego. 42 anos é uma das datas significativas do horóscopo, quando a vida sofre uma revolução. E aos 42 anos ele praticamente consolidou a segunda metade da vida dele até que viveu até ontem.
Então eu não conheço o mapa dele, mas eu posso dizer que a prisão dele foi resultado dessa coincidência. Eu tenho aqui com vocês, nesse período preparatório, a gente tem comentado fatos pessoais e fatos sociais, sempre do ângulo astrológico, para a gente entender. A gente viu como as coisas funcionam. Então, se a gente não pode ser fascinado por isso, e não pode faltar a existência por isso, a gente também não pode ignorar o que está por trás disso aí. Entendeu? A gente pode achar que tem um elemento de ingenuidade nisso, tem um elemento acientífico nisso, tem um elemento mágico nisso, mas, no entanto, funciona. Então a gente tem que compreender por que funciona. Lembrando uma outra coisa. A Bíblia inteira está cheia de simbolismos. E eu fico pensando em algumas passagens muito obscuras da Bíblia. Por exemplo, a vinda dos reis magos para homenagear Jesus Cristo, seguindo a estrela. Não apenas estão seguindo uma estrela, mas são reis magos. Quem eram os reis magos da antiguidade? Eram todos os reis. Todos eram reis. Todos tinham na sua corte astrólogos trabalhando profissionalmente para atender as demandas do reino, vamos dizer assim. E dizer que 3 reis magos foram homenagear, significa dizer, 3 aí não representa 3. Representa o conjunto dos reis magos. Tudo na Bíblia que está relacionado a 3, ela não quer dizer propriamente 3, ela quer dizer o conjunto. Não é? Então os 3 reis magos significam o seguinte: os reis astrólogos, ou que se pautavam pela astrologia, estavam agora rendendo homenagem a Jesus Cristo. Mas mesmo se pegar no Antigo Testamento, a gente tem algumas passagens curiosas. Por exemplo, quando José interpreta os sonhos do faraó. Todos lembramos aqui, né? Tem o primeiro sonho lá das 7 vacas gordas, depois tem a das espigas, que eram bonitas, com as espigas ressecadas, né? Basicamente, o que você tem aí é o fenômeno do número 7. E o que é o 7 na astrologia? É o ciclo de Saturno. Então, basicamente, era muito provável que o José soubesse desse elemento astrológico, e para ele era uma obviedade saber disso. A interpretação dele poderia ter sido feita como ele fez, por um sonho de Deus, vamos dizer assim, ou por uma interpretação astrológica corriqueira que poderia ser feita. É muito interessante observar isso, porque a gente tem em vários momentos essa coisa. No Apocalipse, São João, a gente tem que o cordeiro tem na mão o quê? As 7 estrelas. Isso não é uma alegoria assim. Ele dominou o paganismo, submeteu os impérios astrológicos, submeteu os reis magos. Então você pode fazer leituras muito significativas dessas passagens que têm remessa, vamos dizer assim, aos fenômenos astronômicos ou astrológicos, e tentar dar uma grandeza de interpretação que pode ser obtida. Para mim está bastante claro que o fato dos reis magos virem prestar homenagem a Cristo foi significativo, e Cristo veio submeter os impérios astrológicos, vamos dizer assim, a lógica do Deus único. É a mesma coisa o cordeiro que está no Apocalipse e por aí. Muito bem. A gente se aproxima da parte final aqui da minha apresentação. Eu quero falar um pouco mais das hipóteses da astrologia. O modelo de analogias e significados múltiplos, que é a própria astrologia, o que significa? É que é a analogia entre as casas, os signos, o planeta e os aspectos. Tudo isso aí formam analogias que dão o instrumental para que o astrólogo construa a sua interpretação do mapa. Então, o pressuposto da prática astrológica é isso aí. Se aceita a analogia nos 4 níveis que você tem aqui, e essas analogias têm que ser compreendidas, codificadas, interpretadas. Na verdade, nós temos que, desde o século III, a astrologia como doutrina já virou um corpo de normas
E basicamente essas normas foram consolidadas desde então. Elas não foram modificadas. Por exemplo, a visão astrológica de Jung e de sua escola não é uma novidade astrológica, é apenas uma roupagem nova numa linguagem nova para fenômenos muito velhos. Não tem novidade. A única novidade é a linguagem. Então a gente tem que entender que se você não percebe que está trabalhando no nível das analogias, nesses 4 níveis de significância, planetas, casas, constelações e aspectos, você não consegue fazer a prática astrológica. E inversamente dizendo, a prática astrológica é a descoberta das analogias desses fenômenos. Então, o horóscopo é um conjunto de componentes simbólicos. Tudo é símbolo. Dos nomes dos planetas às efemérides, é tudo. Então, e vejam vocês que na astrologia, basicamente, está se representando todo o politeísmo antigo. O nome dos planetas, dos deuses, são os mesmos. Então, quando a gente fala de astrologia, a gente fala de politeísmo. É inevitável e é uma obviedade, mas precisa ser dito. Não é? Como eu disse para vocês, a abordagem do Jung, ela foi essa abordagem que tentou dar uma penetração moderna a essa prática antiga, da legitimidade acadêmica, da legitimidade científica, vamos dizer assim. Ele tentou com todo o seu talento durante toda a vida, não só ele, como todo mundo que se ligou a ele depois que ele criou as primeiras coisas. Foi bem sucedido? Eu não tenho dúvida que o Jung foi muito bem sucedido naquilo que ele se propôs. E a astrologia não seria o que é hoje se não fosse a contribuição dele. Então, as regras fundamentais da interpretação do horóscopo são essas regras que respeitam a tradição, que respeitam os fenômenos astrológicos calculados com a metodologia que se usa, a mesma desde sempre, e toda essa metodologia está codificada ao longo de milênios. É o conhecimento esotérico na sua mais acabada expressão. Dominar o esoterismo é dominar a simbólica das regras de interpretação do horóscopo. Não dá para falar em ciências ocultas, nem para falar, por exemplo, em reencarnação, nem falar em platonismo, nem falar em magia, sem falar da astrologia. É tudo um único corpo de conhecimento. A astrologia é apenas a sua manifestação especializada. Mas é a mesma coisa. E a astrologia, por ser o que é, ela é abrangente. Ela pega o conjunto das coisas. Bem, gente, eu já me adiantei bastante aqui. Eu vou encerrar e vou abrir a palavra para vocês para a gente discutir essas ideias fundamentais.